Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. E nós estamos assistindo no Brasil duas formas de pensamento. Uma é que se alimenta da mal informação ou daquilo que eles podem criar ou do que eles inventam. A outra é que se alimenta daquilo que é correto e busca dentro da Constituição os seus direitos, buscando esses direitos através do seu representante legal, que conforme está na nossa Constituição. Esses direitos conquistados que nós estamos falando também inclui para que essas pessoas também venham usufruir do melhor do Brasil através das lutas justas que estamos tendo em recuperar o Brasil da situação em que se passou. Mas assuntos são assuntos e não se mede nem mensura muito a pessoa que fala sobre esse assunto. Tanto é que tem deputados que vêm a público e falam de um assunto e joga a responsabilidade ao ar e envolve instituições, pessoas em grau muito alto, sem conhecimento nenhum, como é feito e quais são os efeitos e quem são as pessoas que fazem a denúncia. Então a gente vê que isso prolifera de uma forma rápida. A mentira é rápida. Porque a maioria das pessoas gostam de ver isso porque vem de uma figura significativa por causa do parlamento, mas insignificativa pela sua própria pessoa, pela sua instrução, pelo seu conhecimento e por falta de muitas outras qualidades. A nossa Constituição, hoje, ela, no capítulo 1 da nossa Constituição, nós temos que respeitar os princípios básicos, a soberania, cidadania, direitos da pessoa humana, livre iniciativa do trabalho, o pluralismo político e o parágrafo único, que a maioria das pessoas rezam como se fosse um terço, que é todo o poder emana do povo, ao qual são representados pelos eleitos ou nos termos da Constituição. Quando os termos da Constituição não correspondem a cada cidadão, o que vamos buscar é o representante verdadeiro dessas pessoas, desse grupo, desse poder. Então essa pessoa vai buscar onde? Na fonte. Quando há falha no parlamento, quando há falha no Congresso, quando há falha nos deputados e quando há falha no judiciário. Então, uma das fontes vai buscar aonde? No povo. Como o povo é a fonte do poder, então essa pessoa que vem de buscar esse poder para se manifestar e ser legítimo no artigo 5 da nossa Constituição, quebra o inciso 4 do artigo 4 do inciso 4 da nossa Constituição, que é não intervenção. Aí pode sim usar o artigo 142 e não é preciso consultar o Congresso Nacional, porque foi a fonte que pediu ao seu representante legal, formal, constitucional e democrático através do voto direto. Mas aí o Congresso não foi eleito de forma democrática, não foi através do voto? Sim, ele foi. Mas quando esse Congresso envolve-se ou permite que alguma outra esfera possa dominá-lo ou submetê-lo aos termos do capricho da juristocracia, aí o poder executivo vem ao povo que é a fonte. Essas passeatas que estão acontecendo em todo o Brasil, com o motociata com o presidente, ele está indo ao povo. Coisa que as esferas que aí podemos contar, uma no eleito mais indicada, e a eleita não pode porque sabemos que está comprometida. A visita do ministro ao Congresso Nacional para falar sobre o voto impresso, antes, um ano atrás, nós tínhamos mais de 200 deputados que concordavam. A sua visita fez com que houvesse uma violação dos direitos que são harmônicos, mas são independentes. Esse direito foi quebrado, foi violado, sobre base da juristocracia. O que aconteceu? Muitos dos líderes convenceram dos demais não compartilhar, não votar a favor do voto impresso. O povo quer. Então teve um poder, que é o executivo, foi até a fonte, para que explanasse a ideia do voto expresso. A maioria deseja, mas está sendo desrespeitados.
por uma das partes ou pelas partes. Nós não temos como barrar o Supremo Tribunal Federal. Não temos. Nós temos o artigo 52, que é do Senado, privativamente do Senado Federal, para fazer esse serviço. Mas não fazem por quê? Aí temos que assistir que a maioria dessas casas há ou estão comprometidos. Há de se comprometer ou estão comprometidos. Então, existe uma quebra de harmonia e foi agora violada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal quando diz que não haverá. Suspende a reunião. Ele está dizendo que ele é maior do que os demais poderes. Mais uma vez demonstra que a juristocracia está no comando. Então, se um erra, não é obrigado que o outro venha errar. O que está acontecendo é que mostrou-se que os demais poderes estão sob o comando daquela casa. Então é preciso que o povo, através da pressão, possa ser usado um instrumento de equilíbrio dos poderes, que é o artigo 142. Então, dessa forma é que estamos assistindo. E é a maneira correta, mas uma maneira que dói. Porque é preciso que se tenha entre os poderes uma conversa franca, uma conversa sem interesse político que não seja interesse do povo. O interesse político torna-se sujo, imundo e corruptível quando essas partes começam a negociar entre si para permanecer. Aí sim, existe uma podridão. E aí é preciso que se tenha também a lavagem do poder nessas esferas, nessa sujeira da nossa política, para que possa alvejar-se e possa de fato ver as cores verdes e amarelas, a qual nós estamos atentos e esperando que esses poderes possam de fato fazer justiça, legislar e que possam executar a favor do povo brasileiro. Um abraço.